O Fire Shield Republic A-10, também conhecido como Lightning Bolt ou simplesmente OG, é um dos aviões mais icônicos da Força Aérea dos Estados Unidos. Desenvolvido durante a Guerra Fria, foi projetado para um tipo específico de guerra. Caso a Guerra Fria esquentasse, uma área estava destinada a se tornar um campo de batalha em um corredor de 50 km de vales baixos chamado de Gap de Fulda. Por esse corredor, tropas invasoras seriam direcionadas em sua marcha da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Essa rota era mais curta para a França, Frankfurt e o estrategicamente importante Rio Reno. Se a guerra estourasse, garantir a segurança desse corredor seria vital, e cada lado do Gap de Fulda era defendido por divisões blindadas. Para lidar com essa ameaça, os Estados Unidos desenvolveram uma doutrina operacional chamada Batalha Terrestre Ar, e o A-10 foi criado como um componente vital dessa estratégia. Tratava-se de um destruidor de tanques que voava abaixo e trabalhava em estreita colaboração com as tropas terrestres, desmantelando as formações inimigas na frente, enquanto bombardeiros voavam alto e atacavam as linhas de suprimento na retaguarda. O A-10 foi projetado especificamente para o papel de apoio aéreo próximo. Esse tipo de apoio requer que a aeronave possa suportar uma grande quantidade de danos quando sob fogo inimigo e que seja incrivelmente precisa com suas armas para evitar fogo amigo. Uma aeronave com essa função precisa ter qualidades únicas. Ela precisa estar disponível a qualquer momento, já que em um campo de batalha em constante evolução, as tropas podem precisar de apoio sem aviso prévio. Portanto, o avião precisa estar próximo e pronto para decolar. Isso significa operar a partir de bases avançadas que podem não ter toda a infraestrutura e equipamentos necessários para o funcionamento de outras aeronaves. Sua sobrevivência precisa estar em primeiro lugar. Voar tão baixo assim resultaria em todos os homens armados atirando no avião. Por isso, o avião precisa ser capaz de lidar com armas leves, metralhadoras, canhões antiaéreos e até mesmo mísseis. Muitas vezes, ele teria que voltar tenso para sua base com danos tão severos que teriam derrubado outro avião. Partes das asas arrancadas, um motor danificado e sistemas hidráulicos inoperantes. Com isso, o avião precisa ser simples e barato de fabricar. A Força Aérea deixou claro desde o início que, em uma guerra total com os soviéticos, quantidade e facilidade de fabricação seriam fatores cruciais. Assim como os tanques Sherman e T-34, que foram tão influentes na Segunda Guerra Mundial, uma futura guerra entre os soviéticos e os Estados Unidos seria vencida por quem conseguisse produzir e manter seu equipamento em maior quantidade. Este avião foi projetado para ser uma cavalaria barata e resistente. Precisava ser feito com peças facilmente disponíveis no mercado, para que as equipes de manutenção pudessem trocar peças com facilidade e reparar os danos rapidamente a baixo custo. Os contratantes que concorriam ao contrato de fabricação precisavam levar todos esses fatores em consideração e projetar todo o avião em torno do armamento principal, que foi escolhido antes mesmo do processo de design começar, em a General Electric GA-8A. O som dessa arma é tão reconhecível que se tornou um meme. Ela ocupa uma parte significativa do volume interno do avião, medindo quase 6 metros de comprimento e encaixando-se perfeitamente abaixo do piloto. A maior parte da arma é o tambor de munição, que normalmente contém 1.150 projéteis de 30 mm. Os projéteis são alimentados para os 7 canos rotativos por meio de um sistema de alimentação sem elos, que também puxa as cápsulas de volta para o tambor de munição após o disparo, evitando que as cápsulas expandidas danifiquem o avião. O sistema de correia e o sistema de disparo rotativo dos canos são acionados por um motor hidráulico, alimentado por 2 sistemas hidráulicos independentes a bordo. Existem 2 sistemas hidráulicos separados para garantir operação redundante e ambos alimentam a arma. Os sistemas hidráulicos esquerdo e direito são pressurizados por 2 bombas acionadas pelo motor esquerdo e direito. Se um motor for perdido ou uma das linhas hidráulicas for rompida, os controles alimentados por esses sistemas hidráulicos deixam de funcionar. No entanto, o avião foi projetado para permitir que ele continue voando com apenas um sistema hidráulico. Ambos os elevadores, os ailerons e um dos lemes possuem controle hidráulico mesmo após a perda de uma das linhas hidráulicas, garantindo o controle de inclinação, rolagem e guinada mesmo após a perda de um único sistema hidráulico. Se ambos forem perdidos, o avião pode alternar para um sistema de controle de voo de reversão manual, no qual os controles podem ser operados sem assistência de energia, o que é difícil, para dizer o mínimo, mas permite ao piloto pousar o avião com segurança ou, pelo menos, permitir que ele entre em um espaço aéreo seguro para ejetar. Esse tipo de redundância pode ser encontrado em cada componente do A-10 para aumentar a sobrevivência.
O trem de pouso é recolhido apenas pelo sistema LEIS, mas pode ser estendido por ambos. No caso de nenhum sistema estar disponível, o trem de pouso montado na asa não se retrai completamente, o que permite ao avião pousar com o trem de pouso recolhido, causando apenas danos moderados à aeronave. Proteger os mecanismos de controle por meio da redundância é apenas um componente para aumentar a sobrevivência. Os tanques de combustível são autovedantes nas partes inferiores e são preenchidos com espuma para evitar explosões. O A-10, como todos os aviões, pode voar com uma armadura significativa cobrindo todas as partes do avião, mas ela protege principalmente o componente mais vital do avião, um operador do manche, também conhecido como piloto, que está dentro de uma cabine de titânio que se diz ser capaz de absorver impactos diretos de projéteis perfurantes de até 23 mm. A cúpula também é feita de vidro balístico capaz de resistir a impactos de armas leves, mas esse não é o tipo de avião para voar de cabeça para baixo sobre o campo de batalha. Isso é mais para proteção contra estilhaços de fogo antiaéreo e mísseis. O A-10 também carrega mais chanflares do que qualquer caça-legado da Força Aérea dos Estados Unidos. Chaff é um material refletor de radar que confunde mísseis controlados por radar, enquanto os flares confundem mísseis de busca térmica. Com 4 dispensadores localizados nas poles do trem de pouso e mais 4 nas pontas das asas, totalizando 16 em ambas as asas, eles podem ser acionados automaticamente pelos sistemas de detecção de radar e laser no nariz e nas pontas das asas da aeronave, ou simplesmente disparados manualmente pelo piloto. Uma das características mais marcantes do A-10 é sua configuração estranha de motor e cauda, e isso também foi um recurso de design para frustrar inimigos com mísseis de busca térmica. Os motores e a cauda foram dispostos dessa forma para mascarar a assinatura infravermelha do exaustor quente da aeronave, que poderia ser usado para travar o avião com mísseis ir no solo. A cauda parece mais adequada a um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, que foi projetado para ser estável. Estabilidade foi uma parte importante do projeto do A-10, e os grandes estabilizadores verticais ajudavam a manter o avião em direção ao alvo enquanto ele dispara sua arma incrivelmente poderosa. A arma é montada diretamente na linha central do avião para minimizar o efeito do recuo que empurra o avião para fora do alvo. A força de recuo de 40,5 kN é tão poderosa que efetivamente reduz pela metade o empuxo da aeronave, já que cada um dos 8 motores General Electric T-34 produz apenas 41 kN de empuxo. Mas o avião dispara em rajadas tão curtas, geralmente de 1 a 2 segundos, que o piloto não precisa se preocupar em perder o controle. Os motores montados atrás das asas também reduzem a quantidade de sujeira e poeira que podem entrar nos motores a partir de pistas de pouso avançadas, que podem ser apenas pistas de terra. Muitas escolhas de design foram feitas para permitir que o avião opere em campos aéreos remotos como esses. Aviões militares menores como esse geralmente não possuem unidades de energia auxiliares, que são pequenos motores secundários que grandes aviões como os de passageiros têm. Você pode ver o escapamento desses pequenos motores ocultos nas caudas dos aviões de passageiros. Esses motores permitem que o avião inicie seus motores principais sem ajuda externa e ajudam a fornecer funções como geração de eletricidade e outros sistemas. As bombas de fluido hidráulico são um peso necessário para a maioria das aeronaves pequenas. No entanto, geralmente são utilizados outros meios para fazer o motor girar. Às vezes, isso faz com que o avião dependa do equipamento terrestre, o que não é viável para o A-10. Por isso, foi instalada uma unidade de potência auxiliar APU entre os dois motores encapsulados. É possível ver o escapamento da APU logo abaixo da carenagem. Alguns dos desafios mais interessantes de design surgiram devido ao poder incrível da arma da aeronave. A arma dispara tanto o propulsante queimado quanto o propulsante não queimado, e isso causou a perda de um modelo inicial em 1978, quando os gases de exaustão da arma incendiaram-se e privaram os motores de oxigênio. Para lidar com isso, foram feitas algumas alterações de design. Primeiro, foi colocado um pequeno coletor de gás sob os canos para absorver parte dessa exaustão. A mistura química do propelente também foi modificada para aumentar os níveis de detonação. No entanto, isso causou problemas secundários, pois a nova mistura química deixava resíduos nos vidros da cabine. Por isso, foi necessário instalar um lavador de para-brisas que simplesmente borrifava o fluido de limpeza no para-brisa, enquanto o fluxo de ar fazia o resto do trabalho. Além disso, um circuito foi adicionado para fazer o sistema de ignição do motor continuar disparando enquanto o gatilho da arma estivesse sendo pressionado. Dessa forma, se ocorresse uma falha de chama, o motor poderia reacender imediatamente.
O Gal-8 Avenger é uma máquina monstruosa projetada para causar estragos nos tanques soviéticos que tentam avançar pelas linhas aliadas. Para isso, são necessárias munições perfuradoras de armaduras pesadas. Essas munições são verdadeiramente massivas, com 30 mm, e entre elas há munições feitas de alumínio com núcleo de urânio empobrecido. O urânio é incrivelmente denso, com uma densidade de 19,1 gramas por centímetro cúbico, em comparação com o chumbo, que é 11,3 gramas por centímetro cúbico, e o ferro, que é 7,9 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade confere à munição mais energia cinética para perfurar armaduras. Além disso, o urânio empobrecido se desgasta de uma maneira que afia o projétil, enquanto o tungstênio, que é ligeiramente mais denso que o urânio, tende a se espalhar e se desgastar ao impacto. Atualmente, existem 700 mil toneladas métricas de urânio empobrecido armazenadas como hexafluoreto de urânio em enormes cilindros de armazenamento em toda a América. Isso representa um custo significativo para as instalações de enriquecimento de urânio em termos de manutenção. Eles ficam simplesmente encantados quando alguém se dispõe a assumir a responsabilidade e dispara esse material a alta velocidade em um país a milhares de quilômetros de distância. É um recurso barato e amplamente disponível, com propriedades materiais perfeitas para perfurar armaduras, mas a eficácia do uso de urânio empobrecido é obviamente questionável. Muitas regiões devastadas pela guerra atribuíram o seu uso ao aumento de casos de câncer. O A-10 tem estado constantemente ameaçado de aposentadoria. Desde o início, críticos argumentam que o avião não é necessário. Primeiro, foi o F-16 que deveria assumir seu papel, e agora é o F-35. Ambos os lados do argumento têm pontos válidos. Tanto o F-16 quanto o A-10 podem transportar quantidades semelhantes de munição para o campo de batalha, se necessário. Ambos têm 11 pontos de suporte com capacidade de carga de mais de 7,2 toneladas. No entanto, anexar equipamentos pesados às asas do F-16 anula sua maior vantagem, que é sua manobrabilidade e capacidade de conservar energia cinética em combates aéreos. O F-16 foi projetado para ser um caça multiuso, enquanto o A-10 foi projetado para uma única tarefa em enfrentar situações desafiadoras e aguentar alguns golpes, como o Rock. Enquanto aeronaves modernas como o F-35 foram projetadas para serem mais como Muhammad Ali, esquivando-se, se movendo de forma evasiva e atacando, e saindo do alcance do inimigo antes que ele possa reagir, os dois aviões foram projetados em eras completamente diferentes, com doutrinas militares totalmente distintas em mente. Tentar comparar os dois sem reconhecer isso é bobagem. O F-35 foi projetado para carregar uma carga útil pequena de armas em sua baia interna, priorizando o sigilo, mas pode transportar tanto quanto o F-16 quando a superioridade aérea é estabelecida. É um caça multiuso projetado para o campo de batalha moderno. No final das contas, o A-10 encontrou um papel em guerras como no Iraque e Afeganistão, onde o nível de ameaça e a sofisticação das armas inimigas eram relativamente baixos, semelhantes às batalhas esperadas no corredor Fulda nos anos 1980. O A-10 persiste até hoje porque se destaca em sua função como veículo de apoio aéreo aproximado, e seu baixo custo operacional em comparação com outras aeronaves militares o mantém competitivo, permitindo-nos estar na vanguarda das operações militares atualmente. Ele é capaz de identificar as ameaças que se aproximam como Gandalf chegando em Helm's Deep para quebrar o cerco. Tornou-se uma aeronave icônica entre os soldados no campo de batalha, e um vínculo foi formado entre nós e a infantaria que ele protege. No entanto, assim como o A-10 foi criado em preparação para uma guerra de próxima geração antecipada, o F-35 foi criado com as guerras futuras em mente, onde o ambiente de ameaças será tão denso que simplesmente aguentar um golpe não nos salvará. A natureza do apoio aéreo aproximado tem evoluído continuamente ao longo do último século. Durante a Segunda Guerra Mundial, forças aéreas táticas foram criadas especificamente para fornecer apoio aéreo aproximado às tropas que desembarcaram na Normandia no dia D. A extensão do alcance dessas caças era uma questão tática importante, e em 24 horas após o desembarque das primeiras tropas na Normandia, 3 novas pistas de pouso de emergência foram criadas nas praias, o que permitiu aos aliados estender o alcance de seus caças-bombardeiros e evitar um contra-ataque feroz dos alemães que poderia anular o pequeno avanço conquistado pelos aliados na Normandia. Essas pistas de pouso foram principalmente construídas para estender o alcance do apoio aéreo aliado à medida que as tropas avançavam. No entanto, à medida que a linha de frente progredia, muitas foram convertidas em depósitos de suprimentos, postos de evacuação de emergência e bases aéreas para bombardeiros pesados.
Outras foram simplesmente abandonadas e permitidas a voltar a ser terras agrícolas ao longo do tempo. Existem vestígios ocultos desses restos espalhados por toda a Normandia. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos em breve.